Muito triste, lembrando que 57 pessoas morreram em decorrência dos terremotos que atingiram o Japão. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos agora o professor Marcos Pinheiro, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo, a USP. Deixa eu colocar o professor aqui conosco, colocá-lo em tela cheia. Professor Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos e todas que nos acompanham e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor, infelizmente, para falar de uma tragédia, né, de um terremoto que deixou aí dezenas de vítimas e muito estrago também no Japão. Mas esse terremoto, né, gera às vezes dúvida quando a gente fala de magnitude, né? A magnitude desse terremoto foi de 7,6. O que isso significa exatamente? Como é feita essa magnitude, né, essa medida de um terremoto? Bom, primeiro, a medição da magnitude ou da força, da intensidade não é um bom termo, mas força dos terremotos, ela é medida por equipamentos que a gente chama de sismômetros. Eles são espalhados pela superfície do planeta e eles medem a intensidade ou a propagação das ondas e da energia liberada no terreno. E áreas em que a gente tem uma densidade maior desses equipamentos, tem uma qualidade de dados melhor, áreas que a gente tem uma cobertura menor, a gente tem menos dados ou dados menos confiáveis sobre isso. Bom, esses dados, eles, depois de coletados, eles podem ser enquadrados numa escala numérica, que é do qual a gente pode destacar a escala Richter. E essa escala, em tese, apenas em tese, ela iria até 10, que seria, digamos, o máximo que um tremor poderia ocorrer. Eu falo em tese porque, na verdade, ela não tem limites. 10 é a escala aproximada do maior tremor que já foi registrado, mas se a natureza impor aí para a gente um novo desafio, essa escala vai ser aumentada. Então, se a gente for pensar que 10 seria, ao menos em tese, o máximo que a gente poderia esperar, 7,5 ou 7,6, como alguns institutos têm falado de magnitude para o Japão, é muita coisa. E apenas para ilustrar, se a gente for comparar um tremor da escala 6, ou um terremoto da escala 6 com o de 7, de 6 para 7, a força desse tremor ela é 10 vezes maior. E a energia liberada de 6 para 7, por exemplo, é 30 vezes maior. Portanto, essa escala ou essa magnitude desse tremor é uma coisa muito impressionante e eu diria que, ainda que a gente possa lamentar um pouco, a gente possa lamentar muito o número de vítimas, um pouco mais de 50 pessoas, é um número relativamente pequeno considerando a gravidade do fenômeno. E isso é importante destacar, né? Tivemos 57 pessoas mortas e, claro, continuam buscas, né, no Japão, mas até por ser um país, infelizmente, já acostumado, né, com tremores, existe uma estrutura também pensada para isso, e aí isso acaba reduzindo também o número de vítimas, que, claro, é alto, mas diante desse terremoto tão forte, né, poderia ser ainda maior. E um outro elemento, né, que não sei se dá para chamar de sorte nesse caso, alguns terremotos geram tsunamis, né, ondas gigantes, e outros não, né? Nesse caso do Japão chegamos a ter um alerta, mas esse alerta não se concretizou, não teve, né, até agora nenhuma onda gigante, nenhum tsunami formado no Japão, então esse alerta foi por hora retirado. Mas o que faz exatamente, né, uma onda gigante? Por que às vezes um terremoto gera uma onda gigante e às vezes não? Bom, essa é uma questão super interessante. Geralmente, quando a gente tem a ocorrência de um terremoto, o terremoto ele é a liberação de energia da parte interna do planeta e que geralmente ocorre por conta da movimentação de blocos, que podem se movimentar horizontalmente ou verticalmente. Quando a movimentação é horizontal, a gente não tem, digamos, pensando no assoalho oceânico, imagine lá ao fundo do mar. Quando um bloco se movimenta em relação ao outro de forma horizontal, ele não impacta muito a água que está ali acima desses blocos. Quando a movimentação é vertical, se imagine que se um bloco sobe, ele vai deslocar uma grande massa de água. Nos casos em que a gente tem movimentações verticais de bloco, como foi o caso desse último terremoto registrado no Japão,
ele vai movimentar uma grande massa d'água e essa massa d'água vai se propagar na forma de onda. Nesse caso, é importante destacar que o tremor de terra ele aconteceu na costa, mas não aconteceu no oceano. Ele aconteceu ali numa região muito próxima da costa. Até teve alguns tremores menores que ocorreram ali no fundo oceânico, mas ele essencialmente aconteceu no continente. Eu estive lendo alguns estudos um pouco antes dessa entrevista para me inteirar sobre o que já existem de dados científicos sobre o assunto. E o que se sabe é que houve uma ruptura da crosta ali nessa região de Ishikawa, mas que ela não se propagou, pelo menos até o que se sabe até agora, não se propagou muito para a área que está coberta ali pelo mar. Se esse tremor tivesse tido um epicentro, né, que é a zona onde ocorre aquela ruptura, se ele tivesse ocorrido no fundo oceânico, com deslocamento vertical de blocos, os prejuízos seriam muito maiores e provavelmente teríamos aí ondas de tamanho muito maior, né? Apenas para ilustrar, né, aquilo que ocorreu em 2011 na região de Fukushima e que foi um grande tremor também, foi maior do que esse, mas um dos maiores prejuízos foi gerado pelo tsunami, né, que são essas grandes ondas e que não aconteceu agora, foi justamente porque o epicentro daquele tremor foi no oceano e não é o caso do que aconteceu agora. Professor, e até para a gente finalizar, queria entender um pouco melhor essa questão de prever tragédias como essa, né? A gente até falou, o tsunami chegou a gerar um alerta, mas não foi concretizado, né? Não foram formadas ondas gigantes. Agora, por que é tão difícil prever um terremoto? A gente tem tecnologia para prever um terremoto ou é realmente um fenômeno literalmente imprevisível que não tem como antecipar nada? Ele segue imprevisível, mas há muitos estudos sendo realizados para tentar prever quando e onde acontecerão os terremotos, mas é muito difícil porque envolve muito da dinâmica interna do planeta, né? Já existiram muitas pessoas que tiveram aí essa pretensão de tentar criar algum modelo que pudesse prever isso, mas ainda não chegamos lá. O que existe e que é bastante eficiente e é muito aplicado no Japão é um sistema de monitoramento que não vai prever exatamente a ocorrência de um tremor, mas ele consegue detectar as primeiras ondas, a energia sendo liberada no interior da Terra e envia mensagens, por exemplo, de SMS ou pela TV, pelo sistema de rádio e internet, aviso para as pessoas que vai acontecer um tremor. Na verdade, o tremor já está acontecendo, mas aquilo que seria o mais forte ainda não chegou. E essas mensagens, geralmente, elas chegam 20, 30 segundos antes do tremor mais intenso ser percebido. E esses segundos a mais, eles salvam vidas. Além de todo esse sistema de monitoramento, de aviso das pessoas, um sistema de alerta, ainda tem muito treinamento com as pessoas, então todo mundo sabe o que tem que fazer se ocorrer um tremor, as construções são adaptadas para aguentar grandes tremores, enfim, existe um sistema bastante eficiente que não é capaz de prever, mas que salva muitas vidas, e se a gente for considerar ou comparar o que ocorreu agora no Japão, se tivesse ocorrido num país que não tivesse essa infraestrutura, como é o caso do Haiti, a gente teria seguramente centenas, quiçá dezenas de milhares de vítimas fatais, como já ocorreu. E então é importante salientar que, ainda que seja um fenômeno natural e que a gente não tem controle, a gente sabe que eles vão continuar acontecendo sempre, mas é responsabilidade dos estados cuidar da sua população e trabalhar para que, se os tremores acontecerem, pelo menos o número de vítimas seja minimizado, porque a gente compara o que acontece no Japão, no Chile, por exemplo, que é um país muito bem preparado, com o que ocorre em outros países com pouca infraestrutura, o resultado é escandaloso. Perfeito. Conversamos com o professor Marcos Pinheiro, do programa de pós-graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito obrigado por essa aula aqui para o espectador do Olhar Digital News. Até uma próxima oportunidade. Espero que com um assunto melhor, né? Eu que agradeço pela oportunidade e desejo aí um feliz ano novo para todos e todas e me mantenho à disposição sempre que precisarem.
Maravilha para todos nós. Obrigado mais uma vez ao professor Marcos Pinheiro da USP. Bom, seguindo aqui com o noticiário, e claro, a gente vai atualizando, né, os desdobramentos desse terremoto tão trágico no Japão, mas que, como o professor explicou, poderia ser ainda pior se o país não tivesse uma estrutura para suportar esse tipo de abalo sísmico.